Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo de Filosofia e o papo de hoje é sobre uma das obras mais impactantes, mais incendiárias do século XX, Pele Negra, Máscaras Brancas, de Frantz Fanon. A gente vai mergulhar a fundo aqui para desvendar os efeitos psicológicos do colonialismo e do racismo. E olha, para começar, nada melhor do que as palavras do próprio Fanon. O objetivo dele com esse livro era uma coisa gigantesca. Não era só analisar, era buscar uma libertação psicológica, sabe? Quebrar as correntes que a opressão cria por dentro da gente. Mas, para entender de onde vem a força dessas ideias, a gente precisa primeiro conhecer o homem por trás delas. Porque a vida de Fanon ela foi tão intensa quanto a sua obra. Pensa só, Fanon viveu apenas 36 anos, mas o que ele fez nesse tempo é impressionante. Ele nasceu na Martinica, que era uma colônia francesa, lutou na Segunda Guerra, foi condecorado, estudou psiquiatria e filosofia e se tornou um revolucionário na Argélia. A teoria dele não veio de um gabinete, de um estudo acadêmico distante. Ela foi forjada na experiência real, no campo de batalha. E uma coisa muito interessante em Fanon é que o pensamento dele não tem aquela divisão clássica, sabe? De um autor jovem e um maduro. Não. Desde o comecinho, as ideias dele já nasceram urgentes, vivas, porque era um reflexo direto dessa vida intensa que ele levou. Agora vamos voltar no tempo. Imagina a cena. Estamos em 1952. O lançamento de Pele Negra, Máscaras Brancas foi um verdadeiro escândalo. Mas um escândalo que, ao mesmo tempo, foi abafado, ignorado. E por quê? Porque Fanon tocou numa ferida que a sociedade da época fazia de tudo para esconder. Naquela época, existia uma ideia muito forte, principalmente no mundo latino, de que o racismo era um problema dos outros, sabe? Coisa de americano, de sul-africano. Fanon vem e destrói completamente esse mito. Ele argumenta que essa tal de indiferença à cor era, na verdade, uma forma muito sutil de racismo, porque ela basicamente dizia que, para ser aceito, todo mundo tinha que se encaixar no padrão branco. E qual foi a resposta para essa denúncia? Negação. Simples assim. A crítica da época nem quis entrar no debate. Em vez de olhar para as provas que Fanon apresentava, a galera simplesmente disse isso não existe. Era muito mais fácil varrer para debaixo do tapete. E é aqui que a gente chega no coração do livro. Fanon não está falando só de preconceito social. Ele vai muito mais fundo. Ele faz um diagnóstico de um dano psicológico, de uma verdadeira colonização da mente. Ele chama esse dano de alienação. Pensa numa fratura na identidade. A pessoa colonizada começa a se ver com os olhos do colonizador. E o resultado disso é que ela aprende a rejeitar, até a odiar a si mesma e a sua própria cultura. E qual é a principal arma para causar essa fratura? Segundo Fanon, é a linguagem. Falar a língua do colonizador não é só um ato de comunicação, entende? É assumir todo o peso de uma cultura que foi imposta como superior e, no processo, absorver os valores dela. E Fanon dá um exemplo que ilustra isso de uma forma brilhante e até um pouco triste. Ele fala do cara da Martinica que passa uns meses na França, volta para casa e diz que não entende mais o crioulo, que é a sua língua materna. É um exemplo perfeito dessa rejeição da própria identidade em busca de aceitação. Certo. Então, como é que esses mecanismos funcionam na prática? Fanon foca em duas ferramentas principais. A linguagem, que a gente acabou de ver, e o que ele chama de olhar branco. Funciona assim. Existe a promessa de que, se dominar a língua do colonizador, a pessoa vai se tornar mais humana. Ao mesmo tempo, o olhar branco funciona como uma jaula, prendendo o negro em estereótipos, transformando-o num objeto. E o golpe final, o mais devastador, é quando a própria pessoa colonizada internaliza esse olhar e começa a se enxergar dessa forma. É uma guerra contra si mesmo. E a consequência mais lógica disso tudo qual é? É um desejo, muitas vezes inconsciente, de embranquecer. A brancura a qualquer preço acaba sendo vista como o único jeito de alcançar a humanidade, de ser reconhecido como uma pessoa de verdade. Bom, o diagnóstico é brutal, né? Mas e aí? Existe uma saída? Fanon não é o tipo de pensador que só aponta o problema. Ele também busca um caminho para a libertação. Então fica a grande pergunta. Como é que se quebra esse ciclo? Como é que se tira essas máscaras brancas e se reconstrói uma identidade que foi fraturada? A resposta de Fanon pode até surpreender. Não é sobre vingança. Ele não quer ficar preso no passado, procurando culpados. O foco dele está totalmente no presente, na busca por uma liberdade completa e na construção de um novo humanismo. Para o Fanon, o ser humano não pode ser definido, não pode ser fixado pela sua história, pela sua cor, nem pelos estereótipos. O destino de qualquer pessoa é ser livre.
é estar sempre se construindo. E a gente termina com essa frase, que é da conclusão do livro e é potentíssima. Fanon se recusa a ser definido pela injustiça do passado. Ele reivindica o direito de existir de forma absoluta, de ser ele mesmo, livre do peso da história. Isso deixa uma pergunta radical que desafia a gente até hoje. O que significa de verdade ser livre? Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino, papofilosofia@gmail.com.